Ora, muito bom dia a todos, sejam bem-vindos à abertura do mercado europeu desta nova semana, então, que está prestes a arrancar. Esta semana, o início da semana é um início um pouco mais calmo, uma vez que, em termos de calendário económico, não temos grandes dados a serem divulgados. Na verdade, está completamente vazio, como aqui podem ver. Ainda assim, esta semana vai ser particularmente importante. Na semana passada tivemos vários dados sobre a inflação, o IPP e também o IPC. Ambos acabaram por trazer surpresas positivas, portanto, dados positivos e que também reforçam e pressionam também uma descida das taxas de juros, eventualmente uma descida até mais rápida do que aquela que estávamos à espera no final do primeiro trimestre do ano. E esta semana vamos ter aqui novamente a economia americana em destaque e também alguns dados macro importantes, embora neste caso não sejam tão relevantes para a parte americana. Portanto, se olharmos aqui para esta sessão ou esta semana, vemos que a semana vai ser dividida em dois momentos. Portanto, vamos ter dados sobre a inflação na zona euro já na terça-feira, amanhã. Vamos ter as minutas de alguns bancos centrais, que é o caso do RBA, e depois na quarta-feira da FOMC. Vamos ter também ao longo da semana vários comentários de membros, não só do FED, como também do BCE e também do Banco do Japão. E vamos ter dados sobre a atividade económica, neste caso, mais sobre a Europa do que nos Estados Unidos. Vamos ter aqui dados da Standard Poor's, dos PMIs, mas já sabem, os dados do ISM são sempre aqueles que são mais relevantes, portanto, podem estes dados aqui ter menos impacto. Ainda assim, vão ser um pouco mais importantes desta vez, porque os últimos dados em que foram conhecidos os resultados do ISM na indústria acabaram por assustar um pouco os mercados devido ao facto da indústria não ter conseguido recuperar tal como estava a fazer nos meses anteriores. Os PMI já sabemos que são os dados um pouco, um pouco de segunda linha nos Estados Unidos, aqui os da Standard Poor's, mas lá está. Se quer no lado dos serviços, quer no lado da indústria, se ambos mostrarem variações muito grandes com aquilo que são as expectativas do mercado, então podem aqui trazer alguma agitação ao mercado e pode voltar a reacender os receios dos investidores sobre o risco de recessão. Portanto, vai ser importante nesta fase. Portanto, vamos ter aqui uma semana onde vamos ter vários dados sobre a atividade económica e depois temos a parte dos bancos centrais. Portanto, além das intervenções, vamos ter também na sexta-feira o simpósio de Jackson Hole, onde Powell irá falar muito possivelmente do estado da economia americana, da trajetória dos juros e como é que a Fed está a lidar com todas estas questões sobre a economia estar a abrandar, o emprego também estar a abrandar, mas ainda assim recusam-se a baixar os juros. É verdade que as expectativas agora estão a mudar um bocado, mas até então nada tem sido feito e aqui é nesta parte que os mercados vão estar atentos para perceber então qual é que será a trajetória das taxas de juros e das políticas monetárias no lado do FED. Portanto, esta vai ser uma semana desta forma, portanto não vão haver muitos dados, mas os dados que vão haver vão ser relevantes. Ora, temos observado grandes recuperações. A semana passada voltou a ser marcada por fortes subidas nos índices europeus, norte-americanos, todos eles aqui a recuperarem bastante. Os índices de volatilidade em sentido inverso, portanto a recuarem bastante depois do disparo de há 2 semanas, tanto o VIX como o VSTOXX, ambos a caírem bastante. Vemos claramente que o DAX tem vindo aqui a recuperar bastante, em linha também com o Eurostoxx e até mesmo o CAC, que ainda assim continua com um desempenho um pouco inferior. Os índices norte-americanos têm um desempenho ainda melhor do que os europeus. No lado do mercado cambial, conseguimos ver que o grande vencedor, na verdade, é o Euro-USD. Isto porque o Euro tem beneficiado muito desta transição e eventual transição mais agressiva de políticas monetárias no lado do Fed e que está-se a refletir no câmbio. Recentemente também tivemos uma quebra de uma zona técnica muito importante e que nos pode aqui levar até a crer que poderá haver aqui um novo ciclo de tendência no caso do dólar. Se olharmos também para o próprio índice do dólar, vemos que
tem estado aqui a fazer mínimos cada vez mais pequenos, máximos também, consequentemente, mais pequenos, e aproxima-se dos valores de novembro de 2023. Ainda assim, se olharmos aqui para os gráficos numa perspectiva mais de longo prazo, vemos que não há uma tendência muito definida ao longo deste ano. Tem havido muitas lateralizações, mas se eventualmente esta zona aqui for quebrada, esta zona aqui de suporte for quebrada, que coincide com o limite inferior também da consolidação, então poderá aqui haver um momento em que o dólar poderá desvalorizar ainda mais. É provável que isso aconteça, uma vez que estamos numa fase de transição de políticas monetárias e também tem de haver aqui algum alívio na valorização do dólar, até porque os países emergentes estão a ser extremamente penalizados e o caso chinês também está também a influenciar bastante. No lado de outros mercados, como é o caso das obrigações, as obrigações agora abrandaram um pouco o momentum, mas continuam aqui bastante fortes, portanto também a beneficiarem muito destas expectativas de que os juros poderão baixar em breve e a uma escala maior. E temos claramente o grande também, um dos grandes beneficiados, que é o ouro. O ouro quebrou mais uma barreira, aqui muito apoiado pelo comportamento da T-Note e do próprio dólar americano. Portanto, o conjunto destes dois fatores, que são as peças-chave para ditar a força dos metais preciosos, continua aqui a apoiar muito a questão do ouro. E se formos a ver, portanto, ainda poderá haver mais espaço para subidas, se tivermos em conta que tanto as yields como o dólar podem recuar. Portanto, esta semana, aqui em jeito de conclusão, vai ser então marcada por dois momentos, dados sobre a atividade económica e depois intervenções de membros dos bancos centrais, que poderão aqui trazer um pouco mais de volatilidade para os mercados. Destaque aqui para o simpósio de Jackson Hole, que apesar de ser sexta-feira, vai ser possivelmente o principal evento desta semana. Da minha parte é tudo, resta-me desejar-vos continuação de uma boa semana e bons negócios.